minha mãe e meu pai, né, sempre foram assim, de uma família religiosa que nasceram no norte de Minas, mas que sempre estavam ligados às atividades da igreja. Então isso foi passado para os filhos. Então, desde pequeno, né, lógico, de acordo com o tempo da região, porque era na roça, então não tinha sacerdote, mas tinha os momentos de missões em que os sacerdotes iam até a gente e ali eram feitos batizados, crismas e outros sacramentos necessários. Então eu fui basicamente batizado e crismado ao mesmo tempo, quando criança, tanto que eu nem me lembro, e depois que viemos para o Distrito Federal, então aqui eu fiz todo o meu processo de primeira Eucaristia. Então se deu assim, uma família muito religiosa, que pai e mãe ensinavam os filhos no quintal, ali no colo, contando as histórias para a gente. Sim, nós somos ao todo 6 filhos, né? E todos inicialmente tiveram essa formação religiosa passada de pai para o filho. Então não foi negado nenhum aprendizado religioso para os meus irmãos durante a nossa vida. Então, o que acontece? Lá pelos meus 18, 17 anos por aí, a gente morando aqui já na Guariroba, né, na quadra 10, então tivemos o primeiro contato, no caso aqui já adulto, com a hoje paróquia São Francisco de Assis, mas que na época era uma capela da paróquia Nossa Senhora da Glória, que era a paróquia central aqui da Ceilândia Sul. E ali eu pude participar das missas, comecei atuando com o grupo jovem, a partir do grupo jovem começamos a atuar na liturgia, em círculos bíblicos e fazendo um trabalho pastoral a nível de Ceilândia. Então, a minha história como membro de igreja se dá basicamente a partir da São Francisco de Assis. Bem, como eu falei, a comunidade São Francisco de Assis era a capela da paróquia Nossa Senhora da Glória, que já era administrada pelos freis capuchinhos. Na época, né, muito conhecido, o Frei Cirino. Então ele foi pároco ali por muito tempo e a partir dele, né, a partir desse envolvimento com a paróquia Nossa Senhora da Glória e basicamente a comunidade São Francisco de Assis, eu comecei a ter os primeiros contatos com os frades. Então ali eu conheci Frei Celito, Frei Nereu, desde a sua ordenação na Glória, né? Tivemos Frei Ludovico, que foi outro frade muito conhecido também aqui na Ceilândia, e assim foi passando outros frades também em minha vida. E aí eu fui tendo essa proximidade com esse ramo da família franciscana. É um processo bem interessante. Inicialmente, eu era membro do JusFran, que era o Grupo Jovem Juventude de São Francisco. Então, na década de 80, mais propriamente em 1984, se eu não me engano, Frei Celito, em conjunto com o regional da Ordem Franciscana Secular, resolveram criar uma fraternidade da Ordem Franciscana Secular aqui na Ceilândia. Então tivemos como base dessa fraternidade o grupo JusFran e foram convidados alguns casais das comunidades aqui da Ceilândia para fazer parte desse processo vocacional franciscano secular. E assim se deu o meu início, o meu conhecimento, a minha apresentação junto à Ordem Franciscana Secular. Na verdade, a gente, por pertencer a uma comunidade franciscana e por ser jovem, a gente tinha uma visão de que poderíamos se tornar a Juventude Franciscana, a JUFRA. Só que nós não tínhamos um conhecimento grande sobre o que seria. Tá? Então, somente mesmo depois da proximidade do regional da Ordem Franciscana Secular é que a gente veio conhecer essa dimensão.
que poderíamos ser fraternidade e que é uma fraternidade aberta a jovens, a leigos, casais, até mesmo a religiosos. Então, a partir daí foi abrindo o nosso conhecimento sobre o que é ser franciscano secular. E vimos que, como leigo, eu poderia estar presente, poderia estar inserido, solteiro, casado ou não. Era uma novidade para a gente, uma novidade para mim principalmente. Então, de acordo com o que eu fui caminhando nessa novidade, eu fui me identificando como um franciscano secular e a cada dia absorvendo e tendo essa ideia de que essa era a minha vocação, tá? Que eu estava sendo chamado realmente para essa vocação e que a minha resposta só caberia um sim, porque em todo momento eu me sentia feliz, eu me sentia realizado, eu via que realmente aquilo fazia parte da minha vida. Para minha mãe, né, para minha família, de fato, era uma coisa boa, por quê? Porque eu estava num caminho, digamos, algo bom dentro da sociedade. Então eu não estava me desviando o caminho, a minha formação pessoal, social. Tá? Então, para todo mundo era visto como uma coisa boa. Aos amigos, muitos gostavam, tantos que muitos entraram, muitos achavam estranho, mas o mais importante é que ser franciscano secular, eu não deixei de estar junto aos meus amigos. Eles sabiam o que eu era, o que eu sou, mas eles respeitavam, porque eu sempre me identificava, ó, eu sou franciscano secular, então, de acordo com a minha vocação, eu vou ter certas atitudes. Então, isso não causava choque. Tá? Tanto que muitos foram vendo e também quiseram conhecer essa vocação, esse caminho que eu estava seguindo. A gente procura anunciar e falar disso com certo cuidado, porque para ser franciscano secular, ele não é uma pastoral nem movimento, é uma ordem que tem uma regra que é aprovada pela Igreja. Então, há certas diferenças, por exemplo, eu posso estar atuando em pastoral e movimento, mas eu jamais posso perder a minha identidade, que é a de ser franciscano secular. E como falamos, é uma vocação perpétua. Quando eu resolvo professar a regra da ordem franciscana secular, eu estou dando um sim para toda a minha vida. É como um casamento, é como o fato de se tornar um sacerdote, é para toda a vida. Então, eu posso atuar e devo atuar junto às pastorais e movimentos da Igreja, promovendo o seu crescimento, enriquecendo essas pastorais e movimentos, mas jamais esquecendo que eu sou franciscano secular, que essa é a minha vocação. Isso não me faz melhor que ninguém, me faz menor. E o fato de ser menor me faz servir a todos esses ramos, essas espiritualidades, serviços que a Igreja tem. Hoje, ser franciscano secular é assumir um desafio. Primeiramente porque o nosso mundo ele está muito globalizado, está muito mudado, a mentalidade sobre sexualidade, sobre o que fazer, a liberdade do ser humano, então isso traz certo desafio. Como que eu vou viver o Evangelho de Jesus Cristo no meio a esse mundo? E tendo também a ideia de que o Evangelho hoje, ele pode ser uma resposta para essas aspirações que a sociedade tem, que acaba com a identidade da sociedade. Então, são tantos caminhos que temos hoje como opção, que muitas vezes a juventude, a sociedade em si, ela não vê resposta para a sua vida. E eu acredito piamente que, mesmo desafio, o Evangelho é uma resposta de vida que temos hoje para esta mesma sociedade. Olho, pelo meu próprio círculo de amizade. Então, observando o meu tempo de igreja, desde os meus 17 anos, que eu estou basicamente trilhando esse processo vocacional na igreja, aqui na Ceilândia, então eu vejo assim, tem a minha esposa, tem a minha cunhada, o meu concunhado,
Então, assim, hoje nós somos 4 membros da família que pertencem à Fraternidade Francisco Irmão Menor. Além disso, durante esse processo vocacional, basicamente, muitos membros da família estiveram presentes trilhando este mesmo caminho. E como é um processo vocacional, nem todo mundo se vê com aquela identidade. Então, nem todo mundo vai dizer um sim, porque vai reconhecer que essa não é a sua vocação. A sua vocação é outra. Mas, graças a Deus, o tempo que você está caminhando na Ordem Franciscana Secular é um tempo que você não perde, porque é algo que vai servir para a sua vida, a vida toda. O que eu diria e o que eu digo sempre é o seguinte, que nós temos que aproveitar cada momento, cada oportunidade de estar vivenciando, tanto na Ordem Franciscana Secular, esse carisma franciscano, e também buscando o encontro com as irmãs clarissas, com os nossos frades, com os nossos irmãos religiosos. Por quê? Se eu vivo somente na minha fraternidade, isso vai me dar uma visão, um trilhar de caminho, uma dimensão a nível de fraternidade apenas. Mas quando eu me junto a esses ramos, eu estou me fazendo família, que é o que nós chamamos de família franciscana, que se dá justamente pela aproximação que temos. Frades, clarissas e irmãos franciscanos seculares e também os nossos irmãos religiosos. Então devemos aproveitar cada minuto, cada oportunidade de estar em contato com esses ramos da família franciscana.